O diabo e Lúcifer. O diabo é, certamente, a pedra filosofal dos alquimistas medievais. Indubitavelmente, cada pessoa tem seu próprio diabo. O diabo, como se disse, não é mais do que a reflexão do logo interior dentro de cada um de nós, isso é óbvio. Tem potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos. Quando se diz, encerrar o diabo no violino, quer-se dizer que há que captar, apreender, capturar, esse verbo manifestado, digamos, do Cristo Satã dos gnósticos, esse verbo proficiente e ocupá-lo, digamos, na arte de fazer instrumentos musicais, e dar forma a esse verbo em um instrumento, para que ressoe milagrosamente. Devemos, pois, fazer uma clara diferenciação entre o que é o diabo e o que é Lúcifer. O diabo, em si mesmo, como reflexão do Logos em nós e dentro de nós mesmos, é a pedra bruta que há que lavrar, até convertê-la na pedra cúbica perfeita. E aí temos ao pé desse par de colunas a pedra bruta e a pedra cinzelada, o que há é que entendê-la. Bruta, quando está sem lavrar, o diabo, ou seja, a reflexão do Logos em nós, sem lavrar, sem polir, negra como o carvão, é Satanás, em seu aspecto mais obscuro e tenebroso. Mas não é um Satanás antropomórfico, como o que quer nos fazer ver a clericália, não, é um Satanás próprio particular. Mas quando já conseguimos a dissolução do ego, quando reduzimos a cinzas, então essa pedra bruta se transformou na pedra cúbica perfeita, então Satanás é já Lúcifer, o fazedor de luz. Em outros tempos ao fazedor de luz a Lúcifer se o confundia com Vênus, a estrela da manhã, e até no Apocalipse de São João se diz que ao que vencer, se lhe dará a estrela da manhã. O Senhor Quetzalcoatl, depois de ter queimado, pois, seus elementos inumanos nos mundos infernos, ascendeu aos céus e se converteu na estrela da manhã, em V.S. Pero, o estrela vespertina. Assim, pois, o diabo transformado em Lúcifer, resplandecente como o sol, tem potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos. Príncipe da luz, Senhor de glória, o arcanjo mais grandioso, o ministro do Logos solar. Se invocamos nos mundos suprassensíveis a essa reflexão do Logos de qualquer pessoa que não dissolveu o ego, veremos um Satanás negro como o carvão, mas lá, se invocamos, digamos, ao Satanás de alguém que sim dissolveu o ego, com um grande assombro nos encontraremos com um arcanjo da luz, com um Lúcifer glorioso. Então viemos a evidenciar que o tal Satanás é a pedra bruta que há que lavrar. Para que os irmãos tomem um pouquinho de mais consciência sobre o que estamos dizendo, convém que a ponha aí, entre as duas colunas, a pedra bruta e a pedra cúbica perfeita. Aí tem a pedra em bruto, aí a pedra cúbica perfeita. Estudante. Na pedra bruta aqui. Mestre. Correto. Esse Satanás que cada qual leva dentro, no indivíduo que não cinzelou todavia sua pedra filosofal, sua pedra em bruto, esse Satanás está negro como o carvão, ostentando todas as arestas de nossos defeitos psicológicos. Mas quando já nós lavramos a pedra, esse Satanás se converte então na pedra cúbica perfeita, quer dizer, quando dissolvemos o ego, se transforma na pedra cúbica perfeita, e dali advém, pois, o esplendor e a glória. Resulta muito interessante observar o diabo fora do corpo físico, espanta vê-lo, negro como o carvão, com esse fogo tenebroso que atira no indivíduo que todavia não eliminou o ego, mas assombra vê-lo, em quem que já eliminou o ego, em arcanjo glorioso, cheio de esplendor. Obviamente, esse arcanjo se converte no libertador, isso é óbvio. Por que da fusão desse arcanjo com a alma humana, com o espírito, com o ser, em uma palavra, resulta precisamente o arcanjo? Não está escrito isto em nenhum livro de esoterismo. Há muita biblioteca, e no entanto, não se falou detidamente, e todos confundem o diabo com Lúcifer. E resulta que uma coisa é a pedra bruta e outra coisa é a pedra cúbica perfeita. Continuando, pois, nesta digressão desta noite, nos damos conta perfeita de que existem maravilhas no fundo de cada um de nós. Mas claro, o primeiro que necessitamos é eliminar os elementos inumanos que carregamos dentro. Se observamos a todo homem autêntico, descobrimos nele 3 triângulos. O primeiro é o triângulo logóico, o segundo poderíamos chamá-lo triângulo ético, e o terceiro, está bem que o chamemos o triângulo mágico. Quanto ao primeiro, o logóico, está constituído pelos 3 aspectos da Cábala hebraica,
Keter, é o ancião dos dias, a bondade das bondades, a misericórdia das misericórdias, o oculto do oculto. É o ponto matemático no espaço imenso, infinito, inalterável. É óbvio que ele se desdobra, por sua vez, em Chokmah, o Filho, o Cristo cósmico, de quem se diz que está relacionado com todo o zodíaco, e assim é. O ulterior desdobramento de Chokmah dá por resultado ao Espírito Santo, a Bina. Alguns cabalistas enfatizam a ideia de que Bina, o Espírito Santo, é feminino. Tal afirmação resulta equivocada. Com inteira claridade se disse, em A Divina Comédia, que o Espírito Santo é o esposo da Mãe Divina, e é que o Espírito Santo, o terceiro Logos, Bina, se desdobra por sua vez em sua esposa, na Shakti dos indianos. Assim, pois, há que sabê-lo entender. Muitos, ao ver que o terceiro Logos se desdobra na Mãe Divina, na Kundalini Shakti, a qual tem muitos nomes, creram que o Espírito Santo é feminino e se equivocaram. Ele, repito, é masculino, mas ao desdobrar-se nela se forma a primeira pareja divinal, inefável, o Elohim Criador, o Kabir ou o Inca ou grande sacerdote, o Ruach Elohim que segundo Moisés lavrava as águas no princípio do mundo. É necessário que nós, todos, reflitamos profundamente, que compreendamos tudo isto a fundo. Ele e ela estão unidos na pedra cúbica de Yesod, essa pedra é o sexo. Da união dele e dela resulta da Ata, o conhecimento tântrico perfeito, mediante o qual podemos nós autorrealizar-nos integralmente, em todos os níveis do ser. Alguns cabalistas supõem que esse sefirote da Ata, conhecimento ou sapiência, advém da fusão ou união do Chokmah masculino, o Cristo cósmico, com Bina, supondou, a este, exclusivamente feminino. Tal asseveração é absolutamente falsa, porque, realmente, o Espírito Santo é masculino, repito, mas que ao desdobrar-se em Bina se forma o casal perfeito. Quando se unem sexualmente na pedra cúbica de Yesod, na nona esfera, advém o conhecimento tântrico, a iniciação tantra, os tantras mediante os quais é possível o desenvolvimento da serpente pela espinha dorsal, a autorrealização íntima do ser. Em nossos estudos de Cábala necessitamos ser práticos. Há muitos autores, sim maravilhosos, mas quando um os lê se dá conta de que não viveram o que escrevem, não o experimentaram em si mesmos, e por isso se equivocam. Eu conceituo que um deve escrever o que diretamente experimentou por si mesmo, assim procedi por minha parte. Assim, pois, esse primeiro triângulo resulta transcendental, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade indivisível, unexistente por si mesma, está para lá do corpo, dos afetos e da mente. É o ser, e a razão de ser do ser, é o mesmo ser. A pedra cúbica de Yesod, situada nos órgãos criadores, é, certamente, aquela alma metálica que resulta das transmutações sexuais. Poderíamos denominá-la o mercúrio da filosofia secreta, ou para falar em uma linguagem mais simples, energia criadora. Ela, em si, está alegorizada ou simbolizada, está personificada, como já o disse, no diabo. Quando dizemos que há que trabalhar com o diabo, não só para encerrá-lo em um instrumento musical, senão ainda mais, para transformá-lo em um Lúcifer, ou fazedor da luz. Estamos nos referindo, claramente, ao trabalho na grande obra. Resulta interessante que seja ali, precisamente na pedra cúbica de Yesod, onde o Shiva Shakti, Osíris e Ísis se unam sexualmente, e é precisamente ali onde está o Sefirote da Ata, o conhecimento tântrico, sem o qual não é possível chegar à autorrealização íntima do ser. Mas passemos, irmãos, do triângulo logóico ao triângulo do Filho. Este está formado por Chesed, ou seja, o Atma inefável, o íntimo, por Budi, a alma espiritual, que é feminina, é Gebura da Cábala hebraica, e por último, por Tiferet, a alma humana, o Filho propriamente dito. É interessante, e eu o pude evidenciar quando me tocou trabalhar na esfera de Tiferet. Obviamente, houve de afundar-me primeiro, antes de passar pela exaltação, em Malkuth de Vênus, no reino dos clifos venusinos, em mundos atômicos ou infernos atômicos, melhor dissera, venusinos. Havia que eliminar, ali, muitos elementos inumanos. Concluída a labor, aquele que é perfeito, o Cristo cósmico, entrou em mim, e me senti transformado. Vi então a umas mães que traziam seus meninos, os abençoei e falei com a parábola evangélica que diz, deixai que venham os meninos a mim,
porque deles é o reino dos céus. Aquele estado foi de estática felicidade, mas ao fim, claro, ele se marchou. Eu, como Tiferet, como alma humana, compreendi qual tinha sido o objetivo de sua manifestação. Sim, o Cristo cósmico costuma manifestar-se através da alma humana, desse Tiferet da Cábala hebraica. Este é o triângulo do Filho, um triângulo maravilhoso, formado pelo Atman Budi Manas da teosofia oriental. Mas o centro gravitacional do triângulo do Filho é, precisamente, Tiferet, a alma humana, essa alma que sofre, que chora, que geme, que grita de verdade. Na prática podemos evidenciar que o triângulo do Filho, com seu centro gravitacional em Tiferet, é uma tremenda realidade. Todo iniciado, cedo ou tarde, deve ser ungido pelo Pai, por esse Keter, Chokhmah e Bina, por essa tríade logóica imortal, que é indivisível e existente por si mesma. Quando eu houve de ser ungido, em instantes em que ele me ungia com o azeite puro, exclamou: Este é meu filho muito amado, é o que mais amei no mundo, buscai-o a ele. E me vem à memória, nestes momentos, o caso do grande Kabir Jesus, ou de Jeshua ben Pandirá, como se lhe chamava nos antigos tempos. Felipe, o mestre esperto nos estados de Ginas, lhe disse: Mostra-nos ao Pai. E o grande Kabir responde: O que viu ao Filho, viu ao Pai. O triângulo do Filho, Chesed, Gebura, Tiferet, ou o íntimo com suas duas almas, divina e humana, para ser mais claros, é, digamos, o desdobramento do Pai, a manifestação do Pai. Ao triângulo do Filho se lhe chama o triângulo ético. Por quê? Porque ali conhecemos nós o rigor da lei, ali viemos a saber que é o bom e o mal, e que coisa é o bom do mal e o mal do bom, etc. Continuando, pois, no caminho sobre o estudo da árvore da vida, vemos como se desdobra aquele triângulo do Filho, no triângulo mágico. Resulta muito interessante o terceiro triângulo, o triângulo mágico, está formado por Netzash, ou seja, a mente, Hod o corpo astral, e Esod, o Linga Sharira o corpo etérico, ou princípio básico sexual da vida universal. Por que se lhe chama triângulo mágico? Porque indubitavelmente, nesses reinos da mente e do astral, e até dos clifos ou mundos infernais, onde um tem que exercer a alta magia. Precisamente, cabe aqui ilustrar isto com algo muito importante. Todos ouvimos falar no ocultismo sobre os aquelarres, sobre os zânganos e as bruxas. Alguns olham isso como algo estranho ou outros podem sorrir um pouco. Mas a crua realidade é que, certamente, esses aquelarres medievais, com as famosas bruxas da meia-noite, têm mais realismo do que nós pensamos. Obviamente, essas cauchonas, como se lhes diz em linguagem rigorosamente acadêmica e hispânica, pertencem, digamos, ao mundo dos clifos, aquele reino de Malkuth ou mundos infernais do Leviatã cabalístico. Muitos e bastante estranhos se conheciam, em que esta Maria de Lantina, tão nomeada em antigos conventos medievais, foi exatamente sua governadora. Obviamente, as tais bruxas de antigos aquelarres a denominam Santa Maria. E quando eu investigava no mundo dos clifos sobre essa estranha criatura, como compartilhava a sua vida com tantos magos negros, como podia meter-se entre tantos aquelarres, no entanto, jamais lhe vi isso que poderíamos chamar perversidade. Os tenebrosos da mão esquerda, as criaturas sublunares lhe rendiam culto e consideravam a essa maga, espécie de Hécate ou Proserpina, não como algo tenebroso, senão como a uma santa. Eu quis saber que havia de verdade nisso da presumida santidade de uma criatura que se misturava com as trevas, que figurava em tantos aquelarres e mosteiros da Idade Média. Porque, quem, que se haja ocupado de estudar velhos crônicos da alta e baixa magia do medievo, não ouviu falar alguma vez de Maria de Lantina? Figura entre tantos crônicos, hoje escondidos entre o pó de muitas bibliotecas. Claro, o assunto era enigmático e eu tinha que aclará-lo. E aclarei quando, precisamente, no mundo de Tiferet, no segundo triângulo, triângulo do Filho, invoquei, pois, a essa entidade, e veio ela, e para assombro me encontrei com um mestre autorrealizado e perfeito. Então compreendi. Havia manado, de si mesmo, a seu Bodhisattva,
e esse Bodhisattva se educava no exercício da magia no triângulo inferior ou terceiro triângulo, passando por treinamentos rigorosos e vivendo com os clifos, mas sem fazer mal a ninguém. Depois, me pus em contato direto com seu Bodhisattva, com Maria de Laantina, claramente, e quando a convidei a visitar o mundo do Nirvana, com agrado aceitou meu convite, e quando me fundi com seu real ser, com o mestre secreto, então vi que se tratava do Bodhisattva de um grande adepto, de uma criatura que havia logrado a perfeição na alta magia e que se bem vivia no mundo dos clifos, era para acabar de educar-se ou treinar-se psicologicamente, exercendo poderes tremendos e sem fazer mal a ninguém. Estava educada na alta magia. Quando um observa essa criatura integrada com seu real ser, se dá conta de que é um mago branco extraordinário, que conhece a fundo tanto os reinos da luz, como o mundo de Malkuth, ou seja, o mundo dos clifos. Assim que esse terceiro triângulo é o da magia prática. Custa um pouco de trabalho que quem esteja no caminho possa entender como se trabalha no terceiro triângulo, porque há que deixar toda a classe de preconceitos para poder trabalhar nesse mundo dos clifos. Netzach é a mente, Od é o corpo astral e Yesod, indubitavelmente, é a nona esfera. Logo vem o reino de Malkuth, que é o mundo físico, e o que está dentro do mundo físico, quer dizer, o que está dentro das entranhas da Terra, propriamente dito, em Malkuth, são os sefirotes adversos, os clifos, os demônios, como se diz, as almas em pena, os que sofrem, os perdidos, aqueles que já esgotaram seu ciclo de existências e que evoluem no tempo, ou os anjos caídos, os gênios do mal, etc. Nessas regiões que existem dentro do reino dos clifos, indubitavelmente, há estes que se desenvolvem na alta magia, e que auxiliam a qualquer um que se arrependa de seus erros e que anele a luz. Assim pois, quando estudamos a árvore da vida, resulta bastante interessante ver, em primeiro lugar, a sabedoria do Eterno. Os cabalistas acomodam os distintos sefirotes da Cábala hebraica aos mundos. Dizem, por exemplo, que o ancião dos dias é um ponto no espaço infinito, aceitemo-lo como símbolo, que Shokm está governado pelo zodíaco resplandecente, e é verdade, que Bina está governado, dizem, por Saturno. Aí chegamos a um ponto em que temos que dissentir. Não quero dizer que não esteja governado o Espírito Santo por Saturno, e que não exista uma relação do Espírito Santo com Saturno, sim há, mas isso não é tudo. Porque não há dúvida que ele está relacionado com o mundo aquele de Júpiter, em certa forma, porque tem o poder, o trono. Com Neptuno, enquanto que ele lavra as águas da vida. Há quem diga que Netzach, ou seja a mente, está governada por Vênus, e isso é tudo. A mente está governada por Mercúrio. Mas bem, vamos em ordem para poder entendermos. Estudemos o segundo triângulo, já que vimos o primeiro. Chesed, dizem que está governado diretamente por Júpiter e nada mais, e isso é falso. O íntimo é marciano, guerreiro, lutador, tem que estar pelejando por sua própria autorrealização íntima. Que tem alguma influência jupiteriana. Também é certo, porque pode empunhar o cetro dos reis, mas que seja única e exclusivamente jupiteriano, isso é falso. Que Gebura, o rigor, a lei, seja exclusivamente marciana, equivocação. Porque Gebura é um mundo búdico ou intuicional, um mundo da alma espiritual, que é feminina. Ali está o leão da lei, não o nego. É solar, isso sim é certo. Mas vocês sabem que o leão também tem nobreza. Aqui, em Gebura, encontramos o rigor da lei e encontramos a nobreza do leão. O mundo da alma espiritual, o mundo búdico ou intuicional, é completamente solar. O mundo de Tiferet, o mundo da alma humana, ou do filho, propriamente dito, indubitavelmente, está realmente governado não pelo Sol, como pretendem os cabalistas, senão por Vênus. Por isso Cristo é crucificado uma sexta-feira santa, e isso é algo que deve nos pôr a meditar. Quanto à mente, que se diga que está governada por Vênus, é falso. Bem sabemos que a mente é mercuriana, que Mercúrio dá a sabedoria, que Mercúrio dá a palavra, etc. A mente é, pois, mercuriana. E se descendemos um pouco no mundo dos sefirotes, chegamos ao astral, este é lunar. Algumas tribos, por exemplo, das selvas mais profundas no Amazonas, dão às suas gentes ou usam uns beberagens especiais,
tais beberagens o administra o pajé. Este, por exemplo, maneja o que se chama o iagué, e o combina com o guarumo. Cozinham iagué e guarumo em uma panela, e o neófito bebem quando a lua está em crescente. Então se produz o desdobramento. Porque sabem muito bem, os pajés ou sacerdotes bruxos dessas tribos, que o astral está governado pela lua, e isso é óbvio. Mas muitos cabalistas supõem que está governado por Mercúrio e se equivocam. E quanto ao princípio vital ou assento da vida orgânica, quanto ao Sefirote Yesod, que tão relacionado está com os órgãos criadores, obviamente é lunar, e isto não o podemos negar. No esoterismo gnóstico aparece lua e uma mulher, uma virgem inefável e divina, vestida com uma túnica azul que simboliza a noite, parada sobre a lua, que há que saber entender. Essa lua representa o Sefirote Yesod, quer dizer, a força sexual. E quanto à túnica dessa cor, representa a noite em que se desenvolvem os grandes mistérios da vida e da morte. Significa isso que somente na noite se deve trabalhar com a energia criadora do terceiro Logos, jamais no dia, quer dizer, o trabalho do Laboratorium Oratorium do Espírito Santo só deve ser nas horas noturnas. O Sahaja Maituna, falando em outros termos, só deve praticar-se entre trevas da noite, porque o dia, o sol, é o oposto da geração, isso é claro. Já lhes explicava a vocês, o outro dia, que se um jogasse, por exemplo, uma galinha com seus ovos à luz do sol, para que os chocasse, pois, aqueles não logravam ser chocados, e se saía algum pintinho, morreria, porque o sol é inimigo da geração. Quem queira buscar a luz deve pedi-la ao Logos, que está detrás do sol que nos ilumina, na noite profunda, isso é óbvio. Quanto ao Sefirote Malkut, que é o mundo físico, disse que é um Sefirote caído, mas os mundos infernos também pertencem a Malkut, isso é claro. Nesses mundos infernos temos nós que trabalhar, separando as águas superiores das inferiores ou infernais de Leviatã, para que surja vida. Em O Gênesis, já o disse, há que separar as águas superiores das inferiores. Quais são as águas superiores? As águas superiores são a alma metálica do esperma sagrado, ou seja, o mercúrio da filosofia secreta, que há que separá-lo das inferiores. Como? Mediante a transmutação da energia sexual. Assim é como se separam as águas superiores, ou seja, a alma do esperma, das inferiores, do esperma mesmo. Para quê? Para que surja a vida. Porque dessas águas superiores, que é o mercúrio da filosofia secreta, sai tudo. Com elas se podem criar os corpos existenciais superiores do ser, com elas se pode elaborar o menino de ouro, com elas se pode transformar radicalmente o ser humano. As águas superiores, o mercúrio, também estão alegorizadas com a figura do diabo, mas há que transformar o diabo em Lúcifer. Até aqui a palestra desta noite, meus queridos irmãos. Se algum tem algo que perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Estudante. Por que os ensinamentos gnósticos indicam que só na escuridão se pode procriar uma nova criatura? Por que assinalam que só na noite é possível fabricar os corpos existenciais superiores do ser? Mestre. A crua realidade é que, pela disposição dos órgãos criadores, tal procriação se verifica nas trevas, porque o zoospermo sai das glândulas sexuais, não iluminando pela luz do sol, senão que discorre entre as trevas. Em trevas se abre caminho pelas trompas de Falópio, para encontrar-se com o óvulo que desce do folículo de Grafe, e dentro das trevas da matriz se gesta. Que sucederia se esse zoospermo, em vez de sair desde as glândulas sexuais protegido pelas trevas, pudesse discorrer sob a luz do sol, pudesse sair destapado, para que o sol o banhasse com sua luz? Que sucederia se o feto não estivesse nas trevas, senão que estivesse destapado no ventre da mãe, exposto diretamente à luz do sol? É óbvio que o fracasso seria um fato. De maneira, pois, que pela disposição dos mesmos órgãos criadores, a fecundação se realiza sempre nas trevas. Assim mesmo, o sábio deve também trabalhar entre a escuridão e o augusto silêncio do pensamento, para poder chegar um dia à autorrealização íntima do ser. O trabalho na noite nos vem indicado por aquela Virgem da Imaculada Conceição, parada sobre a lua e vestida com uma túnica azul. Estudante. Querido mestre, sendo Satã a reflexão de Deus, e portanto,
sendo Satã amor, não seria incongruente dizer que o ego é satânico? Mestre, recordai que existem dois tipos de trevas. A primeira a denominaremos obscuridade do silêncio e do segredo augusto dos sábios, a segunda a qualificaremos de obscuridade da ignorância e do erro. Obviamente, a primeira é a superobscuridade, indubitavelmente, a segunda é a infraobscuridade. Isto quer dizer que as trevas se bipolarizam e que o negativo é tão só o desdobramento do positivo. Por simples dedução lógica, os convido a compreender que prometeu Lúcifer, acorrentado à dura rocha, sacrificando-se por nós, submetido a todas as torturas, ainda que seja o fiel da balança, o doador da luz, o guardião das 7 mansões, que não deixa passar senão aqueles que foram ungidos pela sabedoria, que portam em sua direita a lâmpada de Hermes, se desdobra inevitavelmente no aspecto fatal da multiplicidade egóica, nesses agregados psíquicos sinistros que compõem nosso eu, e que foram devidamente estudados pelo esoterismo tântrico budista. Com esta explicação, senhores, considero que vocês entenderam minhas palavras. As seguintes perguntas apareceram isoladas em uma fita cassete, mas como muitas apareciam também em A Sabedoria do Ser e ademais versam sobre este tema, possivelmente sejam a continuação das anteriores. Estudante. Podemos utilizar a clavícula de Salomão exclusivamente para evocar as entidades perigosas, ou também se pode utilizar para invocar as entidades divinas? Mestre. 1. Com a clavícula de Salomão, pode invocar aos anjos, aos deuses santos. Na Idade Média se utilizavam as clavículas para invocar, pois, a Lúcifer. Claro, se necessita ter muito valor para fazer um tipo de invocação dessa classe. São muito perigosas, posto que o indivíduo não tem todavia a estrutura de um adepto, de um mago, e ante uma questão destas, lhe sucede o que lhe sucedeu a esse bom amigo, 3 dias depois morria. E não está demais, nestes momentos, voltar a recordar o que sucedeu em Costa Rica, o caso daquela mulher rameira que vivia em estado de embriaguez, de cantina em cantina. E ainda que resulte um pouco grotesco repetir suas palavras, para bem da grande causa cumprirei em repeti-las. Ela dizia, diariamente, me perdoam vocês a expressão, me deito com tantos, 14, 15 homens, 20. E dizia mais. E se me aparecesse o diabo em pessoa, estou refinando as palavras, não estou as tirando totalmente, por ser demasiado vulgares, pois com esse também me deitaria. Bom, contam, o sabe todo o mundo em um povo de Costa Rica, certamente, um dia desses tantos chegou a visitar, a tal mulher, um aparente marinheiro, este, naturalmente, a requereu de amores e também se deitou com ela. Depois que aquela mulher, pois, houve realizado o ato sexual com o marinheiro em questão, se sentou no umbral da porta de seu horrível apartamento. Ali, sentada, contemplava a paisagem, o panorama, as gentes que iam e vinham, etc., etc. De pronto sentiu que alguém lhe chamava, era o marinheiro, ele lhe diz. Tu não me conheces, crees que me conheces porque dormiste comigo, mas estás equivocada, não me conheces. Volta a olhar para dentro para que me conheças. Pois ela voltou a olhar, e vê. O que vê? A Lúcifer convertido em verdadeiro diabo, terrível, como pinta a mitologia por aí, com todos os seus horrores cavernosos. A mulher caiu instantaneamente privada. 3 dias depois morria no hospital. Dizem os que a viram, que daquele apartamento saía enxofre. Durante algum tempo, as gentes não quiseram voltar a passar por essa rua. Claro, ela antes de morrer, contou sua história, alcançou a contar a algum, mas não resistiu, morreu. Que sucedeu? Pois o próprio Lúcifer dela, que estava tão horrível, é claro que interveio para bem dela mesma. Possivelmente, eu não digo possivelmente, senão que isso é óbvio, foi enviado pelo ancião dos dias, por seu próprio pai dela, que está em segredo, e atuou, se materializou fisicamente. Claro, a lição para essa mulher foi terrível, desencarnou. Podemos estar seguros de que quando essa mulher volte a tomar corpo, quando regressar, já não voltará jamais a cair na prostituição. Até é possível que siga a senda de castidade, pois a lição que recebeu foi bem amarga, quer dizer, se vê que seu pai que está em segredo, resolveu fazer-lhe uma operação cirúrgica.
Sim, a graça se valeu dessa parte do ser que se chama Lúcifer, e até pode essa mulher mais tarde vir agarrar o caminho. Estudante. Venerável, e então, para branquear nosso Lúcifer, que devemos fazer? Mestre. Destruir o ego, reduzi-lo à poeira cósmica. A necessidade de vesti-lo de branco. Mais ainda, a necessidade de vesti-lo com a púrpura dos reis. Devemos sentir piedade por nosso próprio Lúcifer. Estudante. E se ele às vezes se... Mestre. Ele dá o impulso sexual a todo mundo. O que há é que saber aproveitar esse impulso. Como? Cravando a lança em seu costado. Recordem vocês que Lúcifer é a escada para descer e recordem que Lúcifer é a escada para subir. Leiam a Divina Comédia, e nela acharão ampla ilustração sobre Lúcifer, na nona esfera. Estudante. Mestre, como é que se diz você que Krishnamurti não tem completamente nada de ego, quando na realidade, depois da segunda montanha, todavia o mestre tem que continuar executando o trabalho para conseguir a perfeição, e antes de conseguir a ressurreição tem que trabalhar nos infernos dos distintos planetas, desintegrando, digamos, germes de ego? Mestre. Sim, Krishnamurti, o Sr. Krishnamurti, é uma alma muito antiga, mas realmente, apesar de que não tem, digamos, o que se chama ego, pois, não conseguiu a ressurreição, porque lhe falta algo. Obviamente, deve baixar a nona esfera a trabalhar. Claro, que algo tem que eliminar, que ele desconhece. Mas se dizemos que não tem ego, que está limpo de egos, assim é, no que é humanamente compreensível. Porque mais além, todavia existem certos elementos que escapam, digamos, à compreensão de todos e que há que desintegrar também. Estudante. Venerável mestre, voltando ao Gênesis, sobre uma pergunta que se fez anteriormente, quer dizer que depois da separação dos sexos, nem todos caíram e que esses grandes mestres que não haviam caído pois, seguiram seu caminho, sua exaltação. Mas, necessariamente, todo mestre em um passado Mahamavantara houve de baixar, ou necessariamente sempre se produz a queda paradisíaca? Mestre. Pois, assim está no Gênesis, assim está na revolta dos anjos, no entanto há que distinguir o que é uma queda de uma descida. Muitos confundem a descida com a queda, como em ambos os casos desse iniciado aos mundos infernos, a um nono círculo dantesco, a trabalhar com o fogo e a água, origem de mundos, bestas, homens e deuses, então se presta, digamos, a muitas interpretações. Mas não há que confundir jamais uma queda com uma descida. São diferentes, e sempre se dão, em todo o Gênesis, as descidas e as quedas. Estudante. Ou seja, que sempre se processa o erro, digamos assim, de Sakaki? Mestre. Bom, Sakaki não se processa em todos os casos, o arcanjo Sakaki se equivocou aqui, neste sistema solar, ou neste planeta Terra, mas esse é um caso à parte. Estudante. Sim, mestre. Ou seja que, referindo-me não a Sakaki, referindo-me a esse mesmo drama, não foi Sakaki, foi outro, sempre se produz a queda? Estudante. Em todo o universo nascente, há descidas e há quedas. Os Elohim devem descer, mas algumas vezes caem, mas em todo o caso necessitam descer, expandir-se, descer, para poder depois ascender, subir vitoriosos. Quer dizer, todo ascenso vai precedido de um descenso, toda exaltação vai precedida de uma espantosa e terrível humilhação. Se não, onde estaria o mérito? Estudante. Mestre, quando um mestre se submerge no sol absoluto se converte em um Elohim. Mestre. Pois, eu não poderia pensar que se pudesse converter em Elohim no absoluto. Estudante. A Elohim. Mestre. Um Elohim tem que, para poder submergir-se no absoluto, primeiro que converter-se em Elohim e logo submergir-se. Estudante. Primeiro se converte em Elohim. Mestre. Como diz? Estudante. Não, isso que eu lhe perguntei, que se converte em Elohim. Mestre. A Elohim é a Elohim, e Elohim é Elohim. A Elohim é o eterno Pai cósmico comum, a infinidade que tudo sustenta,
o omnimisericordioso, o absoluto inefável, e Elohim é a segunda unidade, a unidade manifestada, a hoste dos criadores Elohim, a hoste dos andrógenos que criaram o universo, etc., etc., ou seja, o exército da palavra, o exército da voz, o verbo. Indubitavelmente, o Elohim que se submerge entre o seio do eterno Pai cósmico, entre o absoluto, recebe seu verdadeiro nome, que é o de Paramartasatia. Um Paramartasatia é algo inefável, algo impossível de compreender à simples vista. O Paramartasatia está para lá do bem e do mal, para lá da personalidade, da individualidade e do eu. O Paramartasatia é transparente como um cristal, terrivelmente divino. São muito poucos os que logram converter-se em Paramartasatias. Estudante. Mestre, voltando ao Lúcifer. O Lúcifer, como um tem que branqueá-lo, não é, ou seja convertê-lo em brilhante, não é, em um latão, então, ele mesmo pode colaborar com um para que um o converta a ele nesse Lúcifer exaltado? Mestre. Ele colabora com a tentação, pois senão, de que outra maneira poderia colaborar? A tentação é fogo, mas o triunfo sobre a tentação é a luz. Se um vence a tentação, pois vence a Lúcifer. Ao vencê-lo, sobre o mesmo corpo de Lúcifer, sobre as costas dele, triunfa um, sobe. Recordem vocês que na Divina Comédia de Dante Alighieri, Virgílio desce pelas costelas do Senhor Lúcifer e sobe pelas costelas, também, do Senhor Lúcifer. Lúcifer é a escada para descer, Lúcifer é a escada para subir. Se vencemos a tentação, subimos pelas mesmíssimas costas de Lúcifer, ele nos põe a tentação para que nós possamos subir. Vejam vocês a Cristo, disfarçado como Lúcifer, quão grandioso é Christus Lúcifer. Quão grandioso, pondo-nos a escada para que subamos. Estudante. Venerável, diz você que Krishnamurti envelheceu, mas quando a ave fênix ressurgiu das cinzas, Krishnamurti montou nela e se elevou. Mestre. Não digo nada, eu digo que a Krishnamurti lhe falta algo e isso é tudo. Que lhe faltará? Somente ele o sabe o que lhe falta. Eu digo que lhe falta baixar aos mundos infernos. Bom, esse é meu conceito, outros podem pensar diferente. Estudante. Mestre, e lendo o livro de Krishnamurti, o Bhagavad Gita, aí se vê, é muito profundo, mas se vê que não desceu aos infernos, e falando com alguns adeptos em sua propriedade, se vê que não trabalham com o terceiro logos. Porque simplesmente são abstêmios e dizem que utilizam o sexo unicamente para procriar. Ou seja, que se eles têm seu ensinamento, quer dizer que ele não trabalhou nesse aspecto. Mestre. A obra do Bhagavad Gita é uma obra muito sábia, tem duas faces, a pública e a secreta. Porque na face secreta, vemos nós, perfeitamente, que está definido todo do trabalho esotérico. Porque nos encontramos Arjuna sob a direção de seu Deus interno, Krishna, peleando terrivelmente contra seus parentes lança em mão, no campo de batalha. Isto não é outra coisa senão a luta contra os agregados psíquicos inumanos, que todos em nosso interior carregamos. Assim que quando se fala da lança e tudo isso, há que sabê-lo entender. Krishna indubitavelmente é um grande avatara. Que dizias? Estudante. Venerável, há que estabelecer uma diferenciação entre Krishna e Krishnamurti, que são duas coisas diferentes, não é? Mestre. Pois sim, estamos falando, ela me perguntou por Krishna e o Bhagavad Gita, não é? Estudante. Mestre. Krishnamurti é outra coisa, não é? Bem sabemos que o Sr. Krishnamurti vive atualmente em Ohio, Estados Unidos, não é? De maneira que, a quem te estás referindo? Estudante. Bom, mestre, sinceramente, me estava referindo ao que o mestre estava mencionando. O que escreveu o Bhagavad Gita? Mestre. O que escreveu o Bhagavad Gita é uma coisa, é Krishna, e Krishnamurti é outro, é ponto e a parte. Estudante. Ah, bom. Estudante. Mestre, por que é um delito lançar a pedra filosofal mais de 7 vezes? Mestre. Bom, porque já expor ao Christus a muitos sofrimentos, de maneira que se pode cair sob maldição. A ver, irmão. Estudante.
Venerável mestre, quando trabalhei com Lúcifer, com o divino Daimon, para sair em corpo astral, ou em Ginas, e especialmente para conhecer minhas entidades bestiais nos diferentes níveis do subconsciente, me encontrei com o irmão terrível. Devo vencê-lo ou devo ser amigo do irmão terrível? Mestre. Pois, deves vencê-lo, se queres vencê-lo. Mas recordaze que tudo isso é simbólico. Recordaze que o que nos interessa a nós é, praticamente, a morte do mim mesmo, do si mesmo. Enquanto um homem não passe pela morte do ego, enquanto não seja decapitado, pois, obviamente, marcha pelo caminho do erro. Para algo nos interessa o Senhor Lúcifer, porque nos serve de escada para subir, e isso é tudo. E é desde esse ponto de vista interessantíssimo, importante, e é o que nesta cátedra, especialmente, nos deve interessar. Refiro-me, especificamente, a esta cátedra. A morte do ego animal é fundamental. A ver, irmão. Estudante. Venerável mestre, voltando ao Gênesis, não é? E como diz a Bíblia, que o homem estava só, se produz um drama, a pergunta seria a seguinte: existindo o poder luciferino, que razão de ser tinha então o dar à humanidade o órgão cundartiguador? Mestre. Isso foi necessário em alguma época, que houve erros de cálculo, é outra coisa. Obviamente que cada máquina orgânica capta determinados tipos e subtipos de energia cósmica, que logo transforma e retransmite as capas anteriores do organismo planetário em que vivemos. Como quer que naquelas épocas lemúricas, em que sucedesse isto que tu estás perguntando, pois, a Terra não tinha estabilidade, a crosta geológica se estremecia, haviam incessantes terremotos, se considerou necessário, pois, que esta máquina que serve para transformar energias, equivocadamente chamada homem, pois, fosse readaptada, e se lhe deu o abominável órgão cundartiguador. O resultado foi magnífico, se conseguiu a estabilização da crosta geológica, mas houve erro de cálculo no grande anjo Sakak, porque falhou nos números transfinitos. Esse erro de cálculo fez que tivesse a humanidade esse órgão cundartiguador para lá de certo tempo normal, quer dizer, se lhe foi a mão ao arcanjo Sakak, e o resultado foi que, quando desapareceu o abominável órgão cundartiguador, devido à intervenção do arquifísico-químico comum Serafim Anjo Loisos, ficaram sempre as más consequências do abominável órgão cundartiguador no organismo humano. Essas más consequências são os agregados psíquicos inumanos que todos nós em nosso interior carregamos, refiro-me, em forma enfática, aos eus, que personificam nossos defeitos. Que me dizias, irmão? Estudante. Podemos estabelecer que Lúcifer é o dócil impulso sexual, o cão-guia? Mestre. O que? Estudante. O cão-guia. Mestre. Sim, olhado desde esse ponto de vista. No fundo, Lúcifer é a reflexão do Logos em nós, quem dá esse impulso. Se logramos cravar-lhe a lança a Lúcifer, dominando o impulso sexual, pois, subimos de grau em grau, pelo mesmo corpo do Senhor Lúcifer. Por isso lhes dizia a vocês, em forma jocosa, que se queremos verdadeiramente chegar à autorrealização íntima do ser, necessitamos ter por compadre ao diabo. Estudante. Venerável, ou seja que, para realmente polir o mandamento de Roma, há que branquear o latão? Mestre. Pois, o latão não se branqueia se não se refina o sacramento da Igreja de Roma. Se refina o sacramento da Igreja de Roma se branqueia o latão, a condição de trabalhar sobre os agregados psíquicos que em nosso interior carregamos, para destruí-los com a lança de longibus. Estudante. Mestre, sabemos que um mestre é, por dizê-lo assim, rei da natureza, e que os elementos, por exemplo como os gnomos e pigmeus da terra lhe obedecem ao mestre, como, no tratar de arranjar esses problemas que existiam nas capas da terra, não se pôde fazer por meio de ordens dos inefáveis mestres, digamos, ordenar-lhes aos gnomos e pigmeus que executassem esse trabalho? Mestre. Bom, os mestres não são empíricos, trabalham com as leis da mesmíssima natureza, imitam a natureza e com a natureza transformam a natureza, assim está estipulado em Sendivogius, o grande alquimista medieval. Assim que é indubitável que não se podem quebrantar leis, há que usar as mesmas leis para poder organizar a natureza. Estudante. Ou seja,
que isso haveria sido quase como um salto, assim, que haveria dado a natureza. Mestre, seria empírico o que tu estás dizendo, há que trabalhar de acordo com as regras segundo arte, a natureza transforma a natureza e obedece à mesmíssima natureza. O alquimista tem que saber imitar a natureza se é que quer triunfar. Por exemplo, se alguém quer criar os corpos superiores existenciais do ser, se os quer, terá que trabalhar na noite na nona esfera, não no dia. Por quê? Porque no dia os raios solares estão ativos, e são eles prejudiciais para toda a geração. Ponham-se uns ovos de galinha, por exemplo, à luz do sol, que a galinha os choque, a ver se saem os pintinhos. Mas se coloca o ninho da galinha nas trevas, dali sairão os pintinhos. Sempre há que trabalhar com as mesmíssimas regras da mesmíssima natureza. Não em forma empírica, tudo tem sua ciência, e os mestres têm que atuar de acordo com as regras da ciência segundo arte. Estudante. Mestre, é verdade que o Lúcifer se pode utilizar para fazer pactos para conseguir dinheiro? Meu pai, quando eu era pequena, me contava que um dia havia ido a um monte, que havia pegado um gato, e o havia jogado a ferver vivo em uma vasilha de cobre, e que logo tinha que sair e com essa água, e logo sair a um caminho, e passar com uma pluma na boca, e aí se lhe aparecia Lúcifer, e descarregar-lhe a pluma a Lúcifer, e então que o Lúcifer lhe dizia que lhe pedisse o que quisesse, e que ele, pois, que lhe queria pedir riqueza. Então, o Lúcifer se pode utilizar-se para essas coisas? Claro, ele não alcançou fazer completo, porque se assustou. Mestre. Pois, a realidade é que as gentes com essas operações de magia negra, o que fazem é invocar aos demônios. Ele não se presta para essas coisas, ele é a reflexão do Logos, o Cristo. Mesmo dentro de nós, o Christus Lúcifer é sagrado. Quando muito nos provê da tentação, e isso, para nosso bem. Estudante. Perdoe. Mestre. Sim, irmão. Estudante. Como poderíamos nós diferenciar ao eu sensual do impulso luciferino? Mestre. Do que? Estudante. Do impulso luciferino, do Lúcifer? Mestre. Pois, despertando a consciência. Os dormidos não sabem dessas coisas. O dormido está e confunde a ginástica com a magnésia, 1 em 1 milhão de vezes, isso é claro. A ver, irmão. Estudante. Mestre, desculpe, como disciplina, se pode, digamos, normalizar que um faça perguntas de terceira câmara. Porque muitas vezes os que somos instrutores só fazemos perguntas de primeira câmara, se pode, como disciplina, ir normalizando este critério. Mestre. Bom, estamos em terceira câmara e entendo que as perguntas que se estão fazendo são de terceira câmara, não é? Estudante. Como ouvimos perguntas de primeira câmara, por isso lhe faço a pergunta se pode fazer perguntas de primeira, de segunda, ou exclusivamente de terceira câmara. Mestre. Pois, voltamos outra vez à questão consciência, este grupinho ainda que esteja em terceira câmara todavia não está desperto, e então, o mestre tem que ser o suficientemente compreensivo, como para poder dar a aula. Porque se um se convertesse em um personagem, digamos, reacionário, em um personagem duro, ante tudo, naturalmente não seria capaz de dar a aula. Há que ter, digamos, compreensão para com os estudantes, ainda que seja aula de terceira câmara, pois, não todos logram compreender a totalidade e há que tratar de baixar a seu nível para que eles possam entender. Estudante. Entendido, mestre. Mestre. A ver. Estudante. Mestre, diz que Lúcifer é a escada para subir e descer, então, que seria de nós se ele não existisse? Mestre. Pois, seria inconcebível a existência, também dessa pessoa. Se Lúcifer não existisse, tu não existirias. Para que tu existas se necessitou de um impulso sexual, surgiu, que fez que o pai e a mãe teus te trouxessem ao mundo, te fabricassem teu corpo físico que atualmente tens. De maneira que se Lúcifer não existisse não existirias tu, nem existiria nenhum dos que está aqui presentes, essa é a crua realidade dos fatos. Mas Lúcifer não é um indivíduo à parte, como esse diabo que põe os curas lá,
com um garfo enorme e governando o universo, não. Lúcifer é a reflexão do Logos dentro de nós mesmos. Cada qual tem seu próprio Lúcifer. Creio que já esta cátedra, pois, concluiu. Vamos fazer algumas curas, mas não me vão sair com um monte de curas, porque não nos alcançaria o tempo. Um menininho que me iam trazer, uma irmãzinha que, bom, se falou de um assunto psíquico, bom, isso como uma exceção porque em terceira câmara não se faz isso. O menininho, que o tragam,